Fala galera, chegamos aqui, Lei Complementar 261 de 2023 e agora nesse vídeo eu vou falar sobre a estrutura do Poder Judiciário no estado do Amazonas de acordo com quem? De acordo com a nova lei orgânica, tá ok? Então vamos lá para a tela. Primeiro ponto que eu quero trazer aqui é uma distinção e um cuidado que nós temos que ter com os termos entrância e instância, tá bom, galera? Quando nós falarmos em instância, eu quero que venha à tua mente o seguinte: opa, aqui eu estou falando nos níveis de recurso, entendeu? Então, a primeira instância, como se fosse um primeiro nível, uma segunda instância e a terceira instância. Então, falou em instância na prova, leu isso na prova, tu vai lembrar, opa, aqui estamos falando sobre para onde eu vou recorrer, para onde eu vou enviar meus recursos em regra. Então, eu perdi na primeira instância, eu vou recorrer para a segunda instância, ok? Agora, quando eu falar entrância, aí o negócio muda de figura. Porque quando falamos em entrância, nós estamos falando agora por onde a ação se iniciou. Por exemplo, a ação se iniciou no interior, a ação ela teve início na capital, a ação teve início direto no tribunal, então aqui seria a entrância, tá bom? Então, quando eu falo de entrância, é por onde está tendo início da ação. E eu vou chamar aqui, ó, de origem. Origem da... Aí eu vou fazer aqui um migué e meter uma folhinha para simular uma ação. Então, origem da ação. Tá bom, galera? Ok, Adriano. Então, toda vez que falar de entrância, eu tenho que lembrar do local, o local onde começou o processo. E toda vez que falar de instância, eu estou falando, na realidade, de uma hierarquia para onde eu irei recorrer. Correto? Basicamente é isso, tá bom? Ao longo, nós vamos melhorando mais esses conceitos, mas eu quero que você já tenha essa visão. Então, continuando aqui, olha. Vamos agora animar o negócio e fazer ficar visual, tá bom? Nós temos a chamada primeira entrância. A primeira entrância ela é composta pelas comarcas do interior. E nós temos também a chamada segunda entrância, que é a comarca da capital. Então, grave. Onde fica a primeira entrância? Opa, são todas as comarcas do interior. Então, a comarca de Jutaí é primeira ou segunda entrância? Adriano, é primeira entrância, porque é do interior, correto. A comarca de Humaitá, primeira ou segunda entrância? Primeira entrância, porque é do interior, legal. A comarca de Manaus, primeira ou segunda entrância? Você vai me responder que é a segunda entrância, porque se trata da comarca da capital. Muito bem. Nas entrâncias, nós vamos ter que característica? Juízes. Então, lá no interior, eu vou ter o quê? Eu vou ter o juiz de direito e o juiz substituto. Adriano, quem é o juiz substituto? O juiz substituto é aquele que acabou de passar no concurso e está no estágio probatório. Então, ele fez o concurso, ele entrou e ele se encontra no estágio probatório. E quem é o juiz de direito? O juiz de direito já é o vitalício, né? Estágio servidor, já é o vitalício, é aquele que já foi aprovado lá pelo estágio probatório, ok? Quando a gente vai para a comarca da capital, olha só esse detalhe. Eu coloquei ali até a imagem de um juizinho mais antigo, mais velho. Por quê? Eu só vou ter lá juiz de direito, não vou ter juiz substituto, não vou ter juiz lá em estágio probatório. Isso já me leva a compreender que os juízes primeiro serão lotados no interior e depois eles vêm para a capital, ok? Agora, subindo nessa hierarquia, quem está acima das comarcas? Veja que as comarcas estão no mesmo nível. Eu só estou distinguindo interior e capital, ok? Acima nós vamos ter o quê? A figura do Tribunal de Justiça do Amazonas, tá legal? Que é composto de quê? 26 desembargadores. Então, olha só. Embaixo eu tenho juízes. Lá em cima, quando o indivíduo ele vai para o tribunal, ele é chamado de desembargador, tá legal?
Esse tribunal, eu quero agora que você tenha ideia que não é um indivíduo que vai estar julgando, mas na realidade eu vou ter agora a figura de quê? De um colegiado, tá bom? Então, no tribunal eu tenho a figura do colegiado. Acima desse tribunal, quem nós teríamos? Nós vamos ter ali, em regra, o STJ, tá bom? Composto de 33 ministros, que também é um tribunal, também representa um colegiado. Adriano, o que significa dizer que é um colegiado? Cara, aqui, ó, eu quero que você consiga perceber que é um órgão colegiado, tá bom? Ele tem aqui, ó, ele é um colegiado. Colegiado. E as decisões tomadas, elas terão um formato de acórdão. E aí, o que seria essa figura do acórdão? É que cada ação que é julgada, seja no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, seja lá no STJ, você vai ter a figura de um relator do processo, tá ok? Onde esse relator ele vai dar um voto sobre aquele processo, se é sim ou se é não, entendeu? E todos os demais membros do colegiado vão e votam. No final, o número maior de votos ganhando, entendeu? Vai ser um acórdão. E aí eles publicam esse acórdão. A ideia do acórdão, ela tem tanto lá no tribunal, no STJ, como aqui também, olha, né? Aqui no TJ também. Por quê? Quando eu falo aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas, ele também é um órgão que colegiado. Ele é um órgão colegiado. No caso, ele é composto de desembargadores, ao passo que o STJ é composto de ministros, tá bom? E aqui, ó, a decisão também vem em forma de acórdão. Porque eu vou ter também a figura de um relator, eu vou ter ali uma votação no tribunal pleno, e aí quem ganha, entendeu? A gente teria ali a figura do acórdão. Agora, quando eu falo lá embaixo nas comarcas, é diferente. Por quê? Aqui embaixo eu tenho a figura de juízes. Tá bom? Aqui eu vou ter juízes. Vou até colocar assim, gente, olha. Então aqui, ó, eu vou ter a figura de juízes e um juiz, ele vai proferir uma sentença, tá bom? Então o juiz, a decisão dele a gente vai chamar de sentença. Que também é muito comum a gente ouvir em alguns momentos decisão monocrática, porque é um único homem decidindo, tá bom? E esse juiz aqui, ó, ele pode ser um juiz de direito, tá legal? Um juiz de direito, porque ele já alcançou a vitaliciedade, ele já passou do estágio probatório, direito. Ou ele também pode ser um juiz substituto, que é o juiz que se encontra ainda no estágio probatório, tá bom? Então, essa é a estrutura. Então, conforme eu vou subindo em direção aos tribunais, eu vou ter o quê? Eu vou ter as decisões como acórdãos. Lá na base, nas comarcas, eu vou ter o quê? Sentenças. Ah, Adriano, interessante isso. Agora, só para avançarmos um pouco mais, olha só. Aqui embaixo, no verde e no laranja, percebo que é a primeira instância. Então, não há uma diferença hierárquica, digamos assim, entre a primeira instância e a segunda instância. Não. Quando eu uso o termo primeira instância ou segunda instância, eu basicamente estou querendo me referir se aquela ação ela entra pelo interior ou se ela está entrando pela capital, tá ok? Agora, quando eu vou recorrer, seja na primeira instância, seja na segunda, eu recorro para o tribunal. E aí eu estou saindo da decisão de um único indivíduo, porque na primeira instância e na segunda instância, quem decide sobre a ação é um juiz, então é uma decisão monocrática. E aí eu vou recorrer para quem? Para o tribunal.
No tribunal, eu vou pedir uma decisão agora de um colegiado. Então, eu vou ter lá 26 desembargadores do Tribunal Pleno votando, e aí o voto que ganhar vai produzir uma decisão, um efeito jurídico, que eu vou chamar aquilo de acórdão, tá ok? O Tribunal de Justiça do Amazonas, aqui, a grosso modo, em regra geral, ele vai ser a nossa segunda instância, tá bom? E o STJ ali, olha, funcionaria como a terceira instância ou a instância extraordinária. Galera, percebam que a primeira e a segunda entrância, elas se encontram aonde? Na primeira instância. Isso parece um trava-língua, não é? Mas não é. E isso em prova vai derrubar uma galera. Por quê? Na época que eu estudei, né, essa parte de legislação de tribunais lá atrás, alguns anos atrás, cara, eu ficava com muita dúvida e confundia, era muito fácil eu me confundir sobre entrância e instância, porque eu não conseguia visualizar isso na prática, tá bom? Ok, deixa eu te mostrar uma coisa agora bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a lei, que eu já formatei toda, tá bom? E vou te mostrar agora, opa, aqui, ó. Aqui, ok. Olha só. Isso aqui é o material da nova lei orgânica do TJM, tá legal? E aqui eu tenho ali os capítulos, né? Os títulos, na realidade. Então, quando a gente desce bem aqui, deixa eu vir aqui com calma, eu vou ter ali, ó, título 1, título 2, título 3, título 4. Ok, mas eu vou vir direto aqui para o corpo da própria legislação, tá bom? Chegando bem aqui, ó, eu tenho os títulos. Eu vou fechar aqui, só porque eu quero te mostrar uma coisa. Tá bom? Cara, o curso que eu vou vender vai ser um curso totalmente gravado, com algumas aulas ao vivo de resolução de questão, tá bom? E esse material todo eu vou colocar provavelmente lá no Hotmart. Então, olha só aqui, ó. Título 2. Olha sobre o que o título 2 ele está falando, tá bom? O título 2 ele fala da justiça da segunda instância. Então, qual é a justiça da segunda instância? Ah, Adriano, já sei. Quando eu volto aqui para a tela, a segunda instância ele está falando do quê? Da justiça do Tribunal de Justiça. Então, o que a gente vai encontrar lá nesse trecho? Provavelmente ele vai falar do tribunal e dos desembargadores. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá. Vou abrir aqui, ó. Olha só a seção 1 do que ele fala. Do Tribunal de Justiça. Opa, vem cá, volta aqui. Do Tribunal de Justiça. Para onde você foi, meu amigo? Cadê? Aqui, ó. Do Tribunal de Justiça, sua composição e alteração. Aí ele vai começar falando aqui, ó. A Justiça, artigo 14 da segunda instância, é constituída pelo Tribunal de Justiça, composto de quantos desembargadores? Aí ele vai falar aqui 26. E aí ele vai embora trabalhando essa ideia. Então aqui, gente, olha só o que ele vai falar sobre o Tribunal de Justiça, tá bom? Ele vem aqui, ó, na segunda instância, ele vem detalhando tudo, tá bom? O que é o tribunal, os desembargadores, o tribunal que ele se divide em órgãos diretivos e órgãos julgadores, tá bom? Órgãos diretivos, órgãos julgadores, tribunal pleno, câmaras reunidas, câmaras isoladas, tá bom? Tribunal pleno, câmaras reunidas, câmaras isoladas nos órgãos julgadores. E os órgãos diretivos do tribunal, que são aqueles órgãos que vão administrar o tribunal. Presidente do tribunal, vice-presidente e corregedor. Pronto, essa é a estrutura, tá legal? Agora, olha só, o que o título 3 fala? O título 3 ele vai falar da primeira instância. E o que a gente vai ter lá na primeira instância? Opa, na primeira instância nós vamos ter as entrâncias, primeira e segunda. Vamos dar uma olhada lá, ó. Aí ele fala aqui, ó, da composição. Qual é a composição da primeira instância? A justiça de primeira instância é composta pelas comarcas de primeira e de segunda entrâncias, integradas por membros da magistratura
de primeiro grau de jurisdição, que por sua vez compõe-se de juízes substitutos e juízes de carreira, galera. Pronto. Aqui a gente já passa a ter uma visão geral. E aí ele vai falando aqui, ó, de toda a estrutura. E tu vai ver que não é algo difícil, não é algo impossível, né, de se aprender rápido, não é? De se aprender com muita tranquilidade para ter certeza na hora de marcar esses pontos na prova. Então, galera, aqui, ó, eu acho que ficou bem claro, tá bom? Esse ponto. O que eu quero ainda agora fazer é mostrar para ti os artigos que tratam de cada um desses tópicos aqui. Vamos lá, ó. Artigo 14, que eu acabei de te mostrar lá no título 2. Olha o que ele fala. A justiça de segunda instância. Ela é constituída por quem? Pelo Tribunal de Justiça. Se eu volto aqui, ó. Segunda instância, Tribunal de Justiça. Porra, agora ficou muito claro porque fica visual, tá bom? Artigo 15. O Tribunal de Justiça tem sede aonde? Cara, lá no primeiro vídeo eu falei que todo tribunal ele tem sede na capital do estado. E a jurisdição em todo o território do estado. E é composto de quantos? 26 desembargadores, tá bom? Se a gente volta aqui nesse outro quadrinho, olha só, tem ali 26 desembargadores. Adriano, eu fiquei com uma dúvida agora. Porque quando eu olhei lá o primeiro vídeo, tu mostra a estrutura do Poder Judiciário e lá os tribunais de justiça, eles aparecem com mínimo de 7 juízes, correto? Correto. É porque o mínimo de 7 juízes é uma regra da Constituição Federal. Então, a lei orgânica, ela vem e diz quantos juízes é que terão. E, na realidade, ela não chama de juízes, ela chama de quê? De desembargadores, tá bom? Então, lá na Constituição, mínimo de 7 juízes. A Constituição fala, olha, aqui no tribunal, deixa eu escrever aqui, ó, mínimo de 7 juízes, compondo o tribunal. A lei orgânica vai e detalha isso e fala, não, mas no Tribunal de Justiça do Amazonas, a gente não vai ter só 7, não. Nós seremos 26. E 26 o quê? Desembargadores, tá legal? Então, entrou pro tribunal, vira desembargador. Ok. Aí, olha só, detalhes, né? Isso aqui eu lembro quando eu estudei lá na década de 90, talvez. Ao tribunal é atribuído o nome de egrégio. E a seus membros, quem são os membros do tribunal? Os desembargadores, não é? Será chamado de excelência. Então, o tribunal é egrégio. Os desembargadores, excelência, tá bom? O tribunal possui órgãos julgadores, que eu vou marcar. Órgãos diretivos. E ainda integra também o próprio tribunal, o que? A Escola Superior da Magistratura. Adriano, quais são os órgãos julgadores? Tá, eu vou falar aqui bem rápido, mas eu tenho um vídeo também específico explicando cada um deles. Olha só, primeiro órgão julgador, Tribunal Pleno. Segundo, câmaras reunidas. Terceiro, câmaras isoladas, tá bom? Então grave aqui, ó, 3, Tribunal Pleno, câmaras reunidas, câmaras isoladas. Esses são os órgãos julgadores, tá bom? Aqueles que vão proferir sentença. Já os órgãos diretivos são aqueles que vão tomar conta da administração do tribunal. Orçamento público, nomear, exonerar, demitir, entendeu? Fazer toda essa parte de gestão do próprio tribunal. E aí a gente vai ter quem? A figura do presidente do tribunal, vice-presidente e do corregedor. Esses cargos são cargos o quê? Todos eletivos, tá bom? Então vai ter ali eleição para presidente, eleição para vice e eleição para corregedor. Ok, legal, vamos em frente. Artigo 16. Dependerá de proposta do Tribunal de Justiça a alteração numérica de seus membros. Então, quer aumentar para 28 desembargadores? Pode, mas o tribunal tem que propor isso, tá bom? Quer reduzir para 20 desembargadores? É o tribunal que vai propor, tá bom? Isso é um artigo importante e costuma cair em prova sim, tá bom? Artigo 54, olha só. Aqui eu já falei sobre o tribunal, tá bom? Falei sobre aqui, ó.
Já te mostrei esses artigos que falam sobre tribunal e da segunda instância, tá? Agora bora descer para as comarcas. Artigo 54, olha o que ele fala. A justiça da primeira instância. Eu falei aqui, ó, da segunda instância ao tribunal. Agora eu quero falar da primeira. É composta pelas comarcas. Que comarcas são essas? Da segunda entrância e da primeira entrância. Tá bom? Na realidade, eu acho que eu inverti as cores, né? Primeira entrância eu coloquei laranja, a segunda que eu coloquei verde. Deixa eu manter o padrão aqui, ó. Quem é a primeira entrância? Interior. Quem é a segunda entrância? Capital. Vou colocar aqui, ó. Aqui é capital. E aqui é interior. Cara, isso daqui era uma dúvida na época que eu estudava, tremenda, porque às vezes o professor falava entrância, instância, primeira, segunda, tribunal, e aí chegava um momento que eu achava, pera lá, a segunda entrância, que é a capital, é o tribunal. Cara, aquilo virava a porra de uma salada só, entendeu? Porque eu não conseguia visualizar aquilo e não tinha muita ajuda naquele sentido. Era muita coisa, o quê? Na base só do cuspe do giz, entendeu? Então, quando eu trago para ti esse esquema aqui, que tu olha e consegue ver uma hierarquia e tu começa a saber para onde cada um vai recorrer, entendeu? Quando se tem uma decisão proferida, cara, isso daqui vira paraíso, porque boa parte da legislação tu vai entender em cima desse esquema. E tu não vai perder as questões de prova, que em regra de regimento interno e de lei orgânica serão provas letra da lei, provas muito tranquilas, entendeu? Se você tem clareza do funcionamento do Poder Judiciário. Agora, se você vai naquele onda de só ouvir e não visualizar e não compreender o funcionamento, aí realmente, primeira instância, segunda instância, primeira instância, segunda instância, cara, isso realmente vira uma salada, tá bom? Artigo 54 ainda, né? Então, a primeira instância é composta pelas comarcas da primeira e da segunda instância, integradas por membros da magistratura de primeiro grau de jurisdição, que, por sua vez, compõem-se de juízes substitutos, tá ok? E os juízes de carreira. Pronto. Você já sabe que um juiz substituto está no estágio probatório e o juiz de carreira, ele já é o cara o quê? Vitalício, tá bom? A comarca de segunda entrância, olha aqui, ó. A comarca da segunda entrância, adivinha onde que ela fica? Ela é na capital do estado do Amazonas, então ela é Manaus. Logo, a outra vai para onde? Vai para o interior, galera. Bacana? Tranquilo? Cara, se tu gostou do primeiro vídeo, se gostou até agora desse segundo, porra, não esquece de deixar um like, deixa comentário, curte, compartilha, tá bom? Me ajuda a viver da minha arte, tá legal? E quem tiver interesse, eu vou estar vendendo aí um curso de lei orgânica, regimento interno para o concurso TJ do Amazonas, tá ok? Um curso todo gravado, teoria com algumas questões gravadas também, lá pelo Hotmart, tá legal? A princípio. Eu vou deixar o link lá no meu Instagram. E também nesse curso vai ter o quê? Aulas ao vivo. Só que as aulas ao vivo serão apenas de resolução de questões e tira dúvidas, tá legal? Mas toda a legislação vai estar o quê? Gravada nesse padrão aqui. Deixa eu continuar então. Bora aqui para uma questão. Tá? Uma questãozinha. Cara, essa questão caindo em prova derruba uma galera. Se o cara só leu, se o cara não tem tanta base na lei, tá bom? Se ele foi só naquela aula que o professor dá a lei e fica arriscando a lei. Isso é importante, isso vai cair, isso não vai cair, tá bom? Olha só. Todos os municípios do estado são sedes de comarca, certo ou errado isso daqui? Certo, Adriano, porque olha só, o estado do Amazonas tem 62 municípios.
todos os municípios, em regra, eles são comarcas, tá ok? Em regra. A gente vai ver que tem a figura do termo também, judiciário, tá bom? Mas no primeiro momento, pensa assim, todo município é uma comarca, tá legal? E aí, dentro de todos esses municípios, eu faço uma divisão. O interior da capital. A capital é a segunda entrância, o interior é a primeira entrância. Ok. Então, todos os municípios do estado são sedes de comarca. E aqueles municípios que forem criados dependerão para a implantação da comarca do cumprimento de requisitos. Correto. Um município que não tem uma comarca, ele precisa implantar uma comarca. Significa o quê? O tribunal vai ter que mandar um juiz para lá. Só que para mandar o juiz, tem que criar ali uma estrutura mínima que seja capaz de dar sustentação para que o Poder Judiciário possa funcionar. Pô, me molhei todo. Pois é. Possa funcionar ali. Então, preciso de um fórum, precisa ter uma população mínima, entendeu? Tem alguns critérios que a gente vai ver. Então, ok, continuando. Estabelecidos na Lei Complementar 2 de 61, mediante apuração do Tribunal de Justiça. Então, o Tribunal de Justiça, ele vai até o interior e ele verifica os requisitos. Se tiver os requisitos, ele vai lá e instala o quê? Uma comarca, tá bom? Aí, com base nisso, bora julgar. Item 1. A Justiça da primeira instância é constituída pelo Tribunal de Justiça, certo ou errado? Caramba! Cara, tem gente aqui, olha, que vai quebrar a cara e corre o risco de errar. Mas isso daqui tá certo ou tá errado, gente? Tá errado. Por quê? O tribunal, na realidade, ele é da segunda instância. Então, eu vou vir bem aqui, ó, eu vou colocar item 1, é um item o quê? Falso. Item 2. A justiça da segunda instância, opa, vou mudar até a cor agora. Segunda instância é composta pelas comarcas de primeira e segunda instância, certo ou errado? Errado, ele inverteu. Na realidade, as comarcas são da primeira instância, tá bom? E o Tribunal de Justiça é da segunda instância. Então aqui, ó, o erro tá na palavra segunda e o correto seria primeira. Vou até riscar assim, tá bom? Então aqui, ó, o item 2 também é um item falso, tá bom? Item 3. As comarcas classificam-se em 3 entrâncias, sendo a primeira entrância localizada em municípios do interior do estado, a segunda entrância na capital do estado e a terceira entrância composta pelos desembargadores. Cara, absurdo. Isso aqui está errado, porque quantas entrâncias existem? Existem apenas duas, a entrância do interior e a entrância da capital. Quando eu falo em desembargadores, eu estou falando agora o quê? Eu estou falando do tribunal. Quando eu falo de desembargadores, eu estou falando do tribunal. E falar do tribunal é falar o quê? É falar da segunda instância. Galera, não olha o meu Windows aí já desatualizado, precisando ativar. Então, o tribunal, ele é a segunda instância. Então, o item 3 também é um item o quê? Falso. É um item errado, tá bom? Ficar aqui de laranja, ó. 3 entrâncias. Não, tem quantas entrâncias? Só existem 2, tá bom? Então, o item 3 é um item falso. Com base nisso, vamos lá. Assinale a alternativa correta. Aqui é a mesma questão, tá, galera? Eu só fiz cortar ela aqui para ficar no tamanho maior. Então, bora lá aqui, ó. Apenas o item 1 e 2 estão corretos? Não. O item 1 e 2 é falso. Apenas o item 1 e 3 estão corretos? Não. Apenas o item 2 e 3 são itens corretos? Não. Todos os itens estão corretos? Não, todos os itens são falsos, né? Letra E. Todos os itens estão incorretos? Esse aqui é o nosso gabarito. Nosso gabarito é a alternativa E. E de egrégio, tá bom?
Gente, eu sou o professor Adriano Guimarães e nós falamos aqui hoje sobre a estrutura do Poder Judiciário de acordo com a Lei Complementar a 261 de 2023, tá ok? Se você tiver interesse aí, continua aqui no canal, vão ter mais vídeos aí. E se tiver interesse também no curso completo, me procura lá no Instagram, entendeu? Ou então ir aqui nas descrições dos vídeos, lá o link lá para o Hotmart, tá bom? Um beijo a todos, um abraço, fui, gente! Tchau!